Tons terrosos. E agora a gente está ao vivo pelo YouTube. Como é que você está se sentindo, Bárbara? Oi, 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 galera! Muito bem! Ela segurou. Nossa, Oi, oi, oi. Muito bom. nossa, Bárbara, como que você está sentindo? Como é que tá por aí? coraçãozinho aqui tá acelerado, viu? Toda vez quando a gente começa um novo projeto, é sempre uma ansiedade a mais, assim, né? Mas uma ansiedade pelo lado bom da coisa, né? É aquela ansiedade, assim, de aquela adrenalina, aquele negócio de que tudo vai dar certo. Nossa, então, assim, eu agradeço mais uma vez o convite por estar idealizando esse projeto com você. Vai ser incrível, eu tenho certeza disso. E bora para cima. Esse é o primeiro livro de muitos, eu tenho certeza disso. Né? Eu aproveitei e abri a live lá no Instagram para poder convidar o pessoal. A Letícia falou assim que a gente não está animada, não, a gente está animadíssima. É que ela não sabe como é que a gente está aqui dentro, né, Bárbara? Nossa Senhora! Bom, e aí, Bárbara, você leu o livro, você começou, você gostou, o que você está achando? Olha, é um livro assim que realmente nos faz muitas perguntas, né, internas. E o mais interessante que eu achei é que, tipo assim, uma das coisas mais interessantes que eu achei, né, é que a autora, ela traz questões, tipo assim, muito atuais. Cara, eu fiquei pasmada, assim, no que eu fui ler no livro, sabe? Chocada. Parece que ela escreveu esse livro, tipo, esse ano. Não é? Eu nem sei de que ano ele é, para ser sincero, eu não olhei. Olha a gafe da pessoa, já começa assim. Mas Mas é é. engraçado, eu também não tive essa curiosidade de olhar que ano que o livro foi escrito, mas assim, mas eu fiquei encabulada de ter visto como ele é atual de fato. Olha, Aqui tem. fala que é 2019. Mas lá em cima fala 2012, alguma coisa, mas Ah, eu penso que é esse meados mesmo, assim. Porque, inclusive, bom, não, vou comentar isso depois. Ia falar algo sobre a autora, mas vou falar depois. Bom, a gente já está ao vivo pelo YouTube. Eu nem abri pelo YouTube. Se eu abrir aqui, acho que vai ficar dando eco. Mas, bom, bora lá. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. E é isso, né? E fica o convite para vir com a gente na próxima semana. Mas, bom, quero começar as apresentações, né? Porque legal é que assim, a gente se sente tão em casa que a gente já chega e vai falando, né? É igual aquelas visitas que já estão acostumadas, e aí elas chegam na casa da gente, assim, já sentando no sofá e pondo o pé na mesa, né? Para quem não me conhece, né, muito prazer, sejam muito bem-vindas ao ao nosso canal, não, ao nosso espaço, ao nosso espaço. Então, sejam claro, muito da bem. forma que você quiser chamar. Até daqui para os próximos dias, daqui para o final do mês, a gente se acostuma e aí a gente encontra um nome legal. Mas sejam todas muito bem-vindas, né? Ao nosso grupo. Na verdade, acho que está faltando vitamina. Eu falei, está faltando vitamina, porque eu ando esquecendo as palavras. Mas sejam todas muito bem-vindas ao nosso grupo Virando a Página. Meu nome é Ana Paula Correia, sou psicóloga e trabalho com mulheres. O foco do meu trabalho são mulheres. E conheci Bárbara Sintra pela internet, por intermédio de uma amiga, e a gente se conheceu depois, pessoalmente depois, né, Bárbara? E aí me identifiquei com essa pessoa e falei, bora desenrolar um projeto, porque eu vejo algumas coisas aí muito semelhante entre a gente, pelo fato de sermos mulheres, eu acho que vai dar bom. E aí convidei a Bárbara para a gente poder montar um clube, né, de leitura. E aí a pergunta foi: qual que é a intenção do clube? Para que um clube de leitura? Para a gente ler mais? Também.
é para a gente poder ler um pouco mais, para a gente praticar o hábito da leitura. Eu sei que a Bárbara gosta muito de ler e, inclusive, incentiva, né, desde cedo a Maria Isis, né, a ler, e isso é extremamente importante. É lindo, tá? Já quero até dar um spoiler aqui para vocês acompanharem a Bárbara, porque é fofo demais, gente. Eu me divirto. E aí houve então esse convite, né? Vamos ler, porque a proposta é que a gente possa ler mais. E eu ouço muitas mulheres, né, falando assim: "Ah, Ana, eu queria tanto poder ler mais, eu queria tanto, né, ter esse hábito da leitura". Mas antes eu sempre pergunto: "Por quê? Por que que você quer ler mais?". E eu percebo que a gente tem, e é onde já começa, acho que o ponto principal do nosso grupo, que é: "Ah, porque é importante, né? Porque eu tenho que". E aí a gente entra no famoso eu tenho que. E aí a gente não tem que nada. Então a proposta do nosso grupo é que você tenha um lugar de apoio para você poder ler mais, se esse for o seu objetivo. Mas às vezes você pode só querer a informação que aquele livro tem, que aquele livro traz, né? Então, aqui você vai ter isso também, Ana, não consegui comprar o livro, não consegui começar a ler o livro, não tem problema, você também é muito bem-vinda ao nosso grupo, à nossa casa. Aí, Bárbara, já estou me chamando de casa. Muito bem-vinda à nossa casa. E a nossa proposta é que você tenha conhecimento por meio dos livros que a gente for escolhendo, que a gente for fazendo aí a curadoria, né? E que você possa colocar em prática as coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai compartilhando. Então, esse é inicialmente o propósito do Virando a Página. Então, sejam todas muito bem-vindas. E agora apresente-se, né, Bárbara, as pessoas aí para a gente. Bom, meu nome é Bárbara Sintra, eu sou engenheira civil há 10 anos e hoje, como palestrante, escritora, empresária, mãe, mulher, esposa, a gente vem seguindo tanto nas redes sociais quanto na nossa vida mesmo, na realidade, querer crescer mais, querer tirar sonhos do papel. E quando a gente conhece mulheres fortes, assim, como a Ana Paula, e por intermédio de uma amiga também, que veio a nossa amizade, a gente vê como nós podemos superar mesmo desafios que às vezes a gente acha que não vai superar. E a gente se conheceu justamente nisso, né? Num evento que conecta mulheres e que a proposta é justamente essa. Além do network, tem o objetivo também de mostrar que superações são possíveis e juntas somos mais fortes. E mais um projeto vindo só para mulheres, que eu fiquei muito grata em receber o convite de idealizar esse projeto junto com você, é a leitura, que, como você falou aí, está muito presente na minha vida, e eu quero, de fato, passar esse hábito para minha filha. Só que esse hábito, ele não veio desde quando eu era criança. Pelo contrário, eu comecei a ler mesmo quando tem pouco tempo, que foi no início da pandemia, que eu trabalhava em Brasília e eu vim de home office para trabalhar aqui em Goiânia, né? Minha família está aqui, meu esposo está aqui, meus pais estão aqui em Goiânia, e eu trabalhava lá em Brasília, só que o home office me propôs, me deu essa oportunidade de trabalhar aqui em Goiânia, de casa. E foi aonde eu comecei a criar esse hábito da leitura, porque eu sentia que eu podia mais, que eu podia fazer mais, tanto em casa, quanto no relacionamento, quanto na minha área espiritual, profissional. E aí veio o hábito da leitura. Hoje eu leio vários livros, assim, até ao mesmo tempo. Muita gente acha que isso não é possível, mas é possível, a gente consegue ler vários livros ao mesmo tempo. E eu espero passar, de fato, esse hábito para minha filha desde pequenininha. Ela tem 1 ano e meio, para quem não sabe, e ela é linda, maravilhosa, inteligente. Ah, ela é demais. Ela é maravilhosa, isso é verdade. Ela é fofa demais. Nossa Senhora. Ai, ai. Ah, Divirto.
stories Ana, dessa. deixa eu só fazer um parêntese, que você falou que acompanha a Bárbara e tal, porque é muito fofo ver elas e tudo. Na verdade, a gente tenta fazer das nossas redes sociais hoje algo perfeito, né? Para buscar seguidores e tal. Inclusive, foi um ponto que me chamou muita atenção no livro, e que é o que eu falei que é um ponto super atual, assim, que ela cita mesmo. Só que eu vim com a minha rede social justamente para mostrar o contrário. Mostrar que eu sou uma mãe descabelada, que a minha família, eu também tenho defeitos, e que a gente conta piada no Instagram. Então, assim, eu tento fazer hoje das minhas redes sociais algo motivacional, ativacional e real, que eu acho que é o mais importante. Então, tá o convite aí para começarem a me seguir, a seguir a Ana Paula também, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Ai, eu tenho certeza, eu acho muito divertido. E aí não tem como eu não comentar alguma coisa, porque sem condições. E, Bárbara, eu acho que assim, acho que a gente já começa, na verdade, falando do livro, porque a proposta não é chegar aqui e contar, né, para a galera, olha, é assim, assado, na página, nananã. Não, na verdade, a nossa intenção é trazer o conteúdo do livro, porque, igual a Bárbara falou, ele é super atual. Parece que o negócio foi escrito ontem, sabe? Assim, de tão presente que é. E a nossa intenção é fazer essa relação com a nossa vida. E até já começando aí, né, eu quero trazer que é um tipo de livro, eu não sei você, Bárbara, eu nunca tive muito hábito, gosto, na verdade, de começar pela introdução. Eu tenho muita pressa, então eu já ia direto logo lá para o primeiro capítulo, sabe? Mas esse eu comecei da introdução. Eu fui para o primeiro capítulo, um velho hábito, e eu falei, não, peraí, calma, tá faltando alguma coisa. E aí, lá na introdução, né, ela começa trazendo exatamente a experiência dela e quase que um porquê dela ter se proposto a escrever esse livro, né? E, bom, e aí ela traz lá, né, como que ela começou, ela formou lá em assistência social, enfim, e resolveu estudar a vulnerabilidade. Na verdade, ela resolveu estudar a timidez, né? Não, vamos estudar a timidez. Tanta coisa para a pessoa estudar, ela quer estudar a timidez. Ela queria entender um pouco do comportamento das pessoas. E aí, mesmo estudando, e eu acho isso fabuloso, mesmo estudando sobre o assunto, né, que é a questão da timidez e da vulnerabilidade, ela, mais à frente, se não me engano, acho que ela ficou estudando esse tema por 6 anos. E aí ela é convidada para fazer uma palestra num TED. Para quem não conhece, depois eu explico, porque eu lembro que é um TED, mas nervosismo, né, de iniciante, eu não vou saber explicar agora. Mas ela faz uma apresentação num TED, e aí ela está devidamente nervosa, ela está, né, angustiada, com medo e tudo mais, ela tenta meio que se convencer, né, não, vai ter poucas pessoas, porque é um evento grande, vai ter 500 pessoas, vai ter não sei o quê, e aquela história, tá com medo? Tá com medo, mas vamos, né, vida que segue. E aí, ela faz esse TED e, enfim, vai embora. E aí ela descobre no dia seguinte que a palestra dela fez um enorme sucesso e tem muita gente assistindo o que ela fala, apesar, né, da vergonha e tudo mais, muita gente assistindo, e o vídeo dela vai, inclusive, parar na plataforma oficial. Então, é muito legal, eu pego isso, esse primeiro momento aí, que não é porque às vezes a gente sabe uma coisa que aquilo vai ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, ficou fácil, Bárbara, ser mãe? Tipo, Ah. agora a Maria Isa já nasceu, tá mais fácil? Agora que ela já tá no mundo? Nossa, Agora vai você querer já entrar sabe o que é mesmo ser nisso. mãe, uai. Eu costumo dizer que todo mundo no início fala que tudo passa, né? Que tudo sempre vai ter fases e que tudo passa. Mas eu costumo dizer que ninguém me falou que cada fase vai ser mais difícil. Tipo, tudo passa, mas a próxima fase, minha amiga, é a mais difícil. Então, e aí você começa a aprender como é que funciona e já muda o rolê de novo, né?
Exatamente, é isso mesmo que funciona. É dessa maneira. Que louco. E aí eu gosto muito de pensar dessa forma, porque assim, não é. Eu gostei demais desse trecho da. Não é porque a gente sabe uma coisa que aquilo vai ficar mais fácil, salvo algumas exceções, né? Mas questões mecânicas que a gente faz no dia a dia, sei lá, dirigir, por exemplo, vai ficando mais fácil, você entra no piloto automático. Mas na vida não dá para a gente viver ficar no piloto automático, né? Na vida, às vezes a gente entra, mas a gente tem que seguir o baile, né? Bom, e aí eu vou, depois que eu termino de ler a introdução, dessa vez, porque essa introdução valeu a pena, viu? E aí eu, enfim, resolvi começar o livro, e o capítulo 1, ela fala sobre a escassez, né? E o título é Escassez, por dentro da cultura de não ser bom bastante. E aí parece que a mulher já começa com o pé na porta, né? Ela já começa o negócio assim, dando uns tapas mesmo. Por quê? Ela explica, na verdade, assim, a gente sabe que a gente tem sempre essa sensação, né, de não ser bom o suficiente, esse sentimento, na verdade, de que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é boa no que faz, né, que a gente não é boa mãe, nem é tudo isso. No entanto, ela traz cientificamente por que a gente se sente dessa forma. E sabe o que eu achei mais interessante? Que ela traz essa questão da escassez. Quando eu vejo ela falando, eu entendo de uma forma muito científica, mas eu vejo aqueles papos de coach falando sobre escassez. Não, é porque você tem uma mentalidade de escassez, por isso que a sua vida está assim. E aí a gente não entende, né? Fala, o que esse homem está querendo dizer, gente, com mentalidade de escassez? E aí ela vem, pega na mãozinha da gente e explica o que é a tal da mentalidade de escassez. O que você acha, Bárbara? Algum comentário a exercer a respeito desse assunto? Antes de entrar na escassez, eu queria fazer alguns comentários. Ah, a pessoa vai indo, né? Vai indo embora, você tem que cortar. Não, não, mas tá tranquilo. É Eu vou porque. voltar lá, senão... Não, você foi explicando super bem aí. Eu só um parênteses que eu quero abrir, porque lá na introdução ela fala que ela é lá do serviço social, né? E que o engraçado é que, na maioria das vezes, a pessoa entra em um tipo de serviço assim, querendo consertar o sistema e automaticamente as pessoas, né? E assim, e ela explica muito bem também que a gente vê esse mundo para criar vínculos. Nós temos a parte do relacionamento. Oi? Eu anotei essa frase também, que a gente veio para criar vínculos, achei maravilhosa. Exatamente, ela fala até em negrito, estamos aqui para criar vínculo com as pessoas. Porque parece que nós, seres humanos, a gente tem a tendência sempre de definir as coisas pelas coisas que elas não são. E ela fala muito bem isso, que é como você falou, ela levou 6 anos, né, estudando sobre a vergonha, sobre a timidez e tudo. E no final é exatamente isso. Nós temos a crença de que nós não somos bons o suficiente. E assim, isso pesa muito, porque é onde a gente quer entrar para consertar as coisas, e na verdade não é consertar o sistema, é apoiar as outras pessoas. Eu queria até comentar que eu participei desse fim de semana de um super evento para mulheres, e que lá as mulheres falaram exatamente isso, sabe? A gente apoia quando a outra pessoa, o vínculo do ser humano, ele é tão importante que quando é para outra pessoa, tipo, a outra pessoa fala, nossa, mas eu sou burra, hein? Eu fiz tal coisa, não sei o quê. Aí a pessoa que está do seu lado faz o quê? Não, não fala assim com você, foi um deslize, foi isso, foi aquilo, né? Só que quando é com a gente é desse jeito. Ah, mas eu sou burra, hein? Nossa senhora, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui desleixar isso? A gente fica se flagelando, né? Exatamente. Então, assim, e aí entra a escassez, né? Não ser boa o suficiente.
eu agora vivendo a parte da maternidade aí, é o tempo todo isso, a gente se sente culpado. Ontem eu chamei a atenção da Maria Isis de algo que ela fez, e tipo assim, ela olhou para mim e ficou olhando, sem entender, sabe? E eu fiquei, e depois aquilo ficou me martelando. Eu, meu Deus do céu, eu não devia ter falado assim, ou eu devia ter falado de tal jeito, ou eu tinha que ter falado mais com mais firmeza, ou sei lá, sabe? Mas assim, é o tempo todo, assim, né? A gente trabalhando essa escassez interna. E ela fala muito sobre o amor próprio também, em relação a essa parte da escassez, né? Então, assim, na verdade, eu circulei várias coisas aqui no livro que eu achei super interessante, dela falar exatamente isso, que não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. É o amor próprio. Viver plenamente é abraçar a sua própria vida. E o que é viver plenamente? É, é você se esforçar para cultivar a luta pela liberdade, né? E a liberdade é exatamente quando você não se preocupa com o julgamento do outro. E o julgamento do outro é quando não se importar com o julgamento do outro é quando você se autoconhece, é quando você tem esse amor próprio, é quando você vive essa vida plena, é quando a escassez é deixada de lado. Então, assim, tudo que ela falou aqui é interessantíssimo. Só antes de você completar, Bárbara, a Letícia até que está mencionando aqui, né, que ela recebeu no dela, que acho que a Letícia foi no mesmo evento, né? E ela falou que ela recebeu uma resposta que veio assim para ela dos céus, literalmente. E é exatamente isso que eu acho que era a proposta, né? Porque a gente aprende que para a gente se motivar, a gente tem que dar uma brigada, né? Tem que se esculhambar. Não, é assim, não sei o quê. E aí, você propor para a pessoa ser mais amável com ela é difícil. Por quê? Porque ela não está acostumada a fazer isso. Ela não aprendeu a fazer isso. Então, como que ela vai ser gentil com ela mesma? Né? Não tem como. Só que quando a gente recebe essa resposta de uma outra pessoa, é diferente, né? Então, a gente tem essa tendência a querer acolher o outro e a gente briga com a gente, mas é muito bom e é muito importante quando a gente é acolhido, né? E acho que, inclusive, é por essa razão que a gente escolheu esse livro. Eu acho assim, a gente escolheu esse livro por tantos motivos, só que a gente só começou, parece que assim, a gente leu 3 frases do livro e, gente, o livro ele faz assim, bum, sabe? Porque é exatamente o que você trouxe no começo. Ele mostra pra gente tanta coisa atual, tanta coisa recente, que você para, que você dá uma pensada, você fala, poxa vida, faz sentido, né? E principalmente ela vindo com uma resposta como uma pesquisadora. Então você percebe que não é coisa da sua cabeça, é coisa da sua biologia, né? Mas que tem saída, né? Ó, o pessoal tá interagindo aqui com a gente, Bárbara. Vai falando aí, porque eu não tô vendo. Então tá. Então acho que a gente pode fazer desse jeito, conforme você for falando, e aí eu vou trazendo um comentário pro pessoal. O Luiz falou que ele tem muito orgulho da gente. Eu gosto de ouvir isso. Você gosta, Bárbara? Aham. Eu gosto. Você sabe receber elogio a propósito? Não. Não? O que Mas a você gente gosta de receber. Você É devolve? justamente esse negócio da escassez. Eu venho trabalhando muito, já pegar esse gancho aí, né? Que a gente falou que a gente vai trazer do livro temas da nossa vida, né? Já trazendo esse gancho aí, da pergunta que você fez, eu venho trabalhando muito a questão de merecimento na minha vida. Porque a gente acha que a gente não é merecedora, né? Tipo, igual o exemplo da blusinha, né? Tipo, nossa, que blusinha linda que você tá usando. Nossa, amiga, foi R$ 10. Mostra o furo, né? Ainda mostra que é para mostrar que tá detonado.
Nossa, amiga, que sapato lindo! Nossa, mas esse é velho, que eu vou te contar uma coisa, viu? Então, assim, isso entra também no ponto da escassez, que a autora fala muito do livro. Nós não somos dignos de merecimento, a gente vai crescendo nessa cultura, sabe? E tem até uma parte que ela fala aqui, quer ver? Que eu vou procurar, que fala aqui, ó, que quando a vergonha torna um estilo, a motivação vai embora, e que quando errar não é uma opção, não existe criatividade, nem inovação, nem um aprendizado, e inclusive um merecimento. Então, tipo assim, isso entra na parte da vergonha, que ela começou a estudar, tipo, ele falando aí, nossa, ele tem orgulho da gente. Cara, eu me senti com vergonha, sabe? Eu estou envergonhada agora. Então, assim, é algo que, de fato, a gente tem que trabalhar esse merecimento na vida da gente, sabe? Nós somos dignas também de elogios. A Letícia, até perguntei, né, se a Letícia queria compartilhar um trechinho do que ela recebeu lá dentro da dinâmica, né, assim, só para contextualizar para o pessoal, no evento em questão que as meninas estão comentando, houve uma vivência lá em que elas colocaram no papel aquilo que elas ouviam, ou melhor, que elas falam delas mesmas, né? Aquelas frases que a gente fala cotidianamente. E aí, no segundo momento, a gente pediu para que elas devolvessem esse papel, e aí elas pegaram o papel de uma outra pessoa e responderam. E aí eu perguntei para a Letícia se ela queria, né, compartilhar pelo menos alguma coisa a respeito que ela havia comentado. E aí ela respondeu que quem escreveu para ela respondeu com muito amor e que trouxe para ela a lembrança de que ela é filha do Criador. E que por esses dias ela tem buscado respostas em Deus e veio um momento inesperado, né? Veio em um momento inesperado. Então, assim, combina muito com isso que você falou agora, que é a questão do merecimento, né? E para quem tem uma religião, para quem acredita em algo, mesmo quando a gente tem uma religião, algumas pessoas têm dificuldade de entender que elas vieram de algum lugar ou que elas são filhas de alguém, né? De acordo com a religião de cada pessoa, com a crença de cada pessoa. E a crença é exatamente isso, algo que eu creio, que eu acredito. No entanto, a crença ela pode ser real ou não, né? Então, ela pode ser verdadeira, algo que eu acredito sobre mim que é verdade, ou não, algo que não é verdade, mas eu acredito. Então, quando eu acredito que eu não mereço, que eu não sou merecedora, eu, de uma certa forma, vou agindo também exatamente nessa mesma maré, né? Ela traz, até a autora, ela vai falando da escassez, e aí ela fala assim que a gente já começa o dia na falta, né? Porque a gente já começa falando que não dormiu o suficiente. Às vezes a gente nem olha no relógio para ter certeza se a gente dormiu 8 horas, mas a gente já acorda falando assim, eu não dormi o suficiente. Claro, existem aí as exceções, né? Mais cedo, eu conversava com os trabalhadores de uma empresa aqui em Goiânia, e a gente estava falando sobre a questão do burnout e tudo mais, né? Que é estafa, enfim. E aí, quando a gente está muito cansado, física e mentalmente, a gente tem realmente essa sensação de que não foi o suficiente. Mas é diferente disso que a gente está trazendo aqui, dessa questão da escassez. Por quê? Porque a gente já acorda exatamente com esse pensamento da falta. Então, a gente está sempre focando no que falta, no buraco, né? E nunca naquilo que a gente tem. Então, por essa razão, que a gente está sempre com esse sentimento, e aí, olha só a explicação. Eis o motivo pelo qual a gente tem a sensação de que nunca é bom o suficiente. Por que eu não sou boa o suficiente? Porque falta. Está sempre faltando, né? Eu estou sempre em débito com alguém, então realmente nunca vai ser o suficiente, né? E é engraçado que, tipo assim, a autora também, ela cita isso, e que é cultural na gente, tipo, as pessoas, quando tem uma pessoa, por exemplo, com a autoestima mais elevada, a gente tem o costume de virar para a pessoa e falar, não, minha filha, você está se achando a última Coca-Cola do deserto?
Tipo assim, desce do salto, abaixa a bola, você não é a última bolacha do pacote, não, e não sei o quê. E isso vai trazendo exatamente isso que você falou aí, né? A falta de alguma coisa, tipo, não, então eu tenho que ser menos do que eu me acho, eu tenho que ser. Aí acaba sempre nesse looping, né? Nesse conflito de que eu não sou boa o suficiente, nunca vou ser, né? E quando eu tento alcançar uma autoestima mais elevada, mandam eu abaixar de novo. Então É a gente assim, vai você tem que se vivendo esse empoderar, looping. né? Você tem que se Exatamente. empoderar. E aí, quando você se empodera e você coloca o salto alto, né? Literal, metafórico, mas você coloca o salto alto, não, peraí, calma. Não é para tanto, amiga, menos. A gente perguntou sobre a questão do elogio, né? As pessoas sabem receber um elogio. E aí a Letícia mencionou aqui que ela tem dificuldade dos elogios inesperados. Em que em algumas situações ela até espera um elogio, quer dizer, a gente gosta de ser elogiada, é muito bom, mas quando ele vem, a gente não está esperando, né? Ela fala que quando é inesperado, ela fica sem jeito, quer dizer, é complicado, né? É assim, eu quero ser reconhecido. Aí naquela hora eu não sou reconhecido. Aí quando eu não estou esperando, eu sou reconhecido. E aí eu fico constrangido, né? É como se fosse. Eu ouvi essa teoria uma vez, eu achei muito legal. Que o elogio é como se ele fosse um presente. E eu aprendi que a gente não devolve presente. Não importa se você gosta ou não. Mas que você não devolve um presente. E aí é como se eu estivesse te dando um presente, né? Toma, Bárbara, esse presente. Aí você fala assim, não quero não. Eu falo, Bárbara, poxa vida, mas comprei para você, parei o meu tempo, né? Minha vida, o que eu estava fazendo para comprar aquilo para você. Ou seja, eu parei para te olhar, para reparar, para perceber você, e aí você está recusando, né? Então, fica aí, Letícia, até uma dica para você poder começar a lidar aí com a dificuldade de receber um elogio, que entenda ele como um presente. Inclusive, entra muito, eu acho que em algum momento ela deve falar sobre isso, não é possível, mas eu acho que entra muito naquela questão do não, né? A dificuldade que a gente tem de dizer não. E o elogio entra muito nisso. Quando a gente fala um não, a gente fala não para as pessoas e sempre tem uma resposta, né? Não por quê? Se eu falar só não, é feio, é errado, não pode. E aí, então, no elogio acontece a mesma coisa, né? A pessoa faz um elogio, a gente se sente na obrigação de devolver. Então, você não vai devolver um presente, né? Então, entenda o elogio como um presente, recebe presente, fica com esse presente e aprende, né, a receber esse presente. Gente, presente é tão bom. A propósito, meu aniversário tá chegando, tá? Só para lembrar, falei de presente, lembrei, meu aniversário. Tá chegando. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tá. Você falava, né, Bárbara, sobre. Vou só mencionar aqui que a Letícia respondeu. Ela falou assim: exatamente, a mesma coisa com pessoas que conquistaram coisas e expõem isso alegremente. Ela menciona sobre o fato das conquistas, né? Porque também tem uma crença aí de não contar, né? Então não conte, porque as pessoas podem sentir inveja, e inveja não é positivo. E aí, às vezes, a gente compartilha, às vezes você está feliz da vida, compartilha alguma coisa, e é isso que você falou, né? Não, peraí, baixa a bola, né? As pessoas acham ridículo. Exatamente, Letícia, porque pessoas bem resolvidas incomodam. Eu gosto de usar a frase que gente feliz incomoda. E é verdade, né? Quanto mais feliz você está, parece que mais você incomoda. Gente, eu tô aqui. Engraçado que assim, Bárbara, eu tô aqui com você, a gente está no YouTube, e eu abri aqui no Instagram para o pessoal, só para o pessoal poder pegar esquentar o motor, sabe? Entender como é que funciona. Aí a galera tá entrando aqui e eu tô mandando o pessoal vir para assistir junto com a gente aqui no YouTube, porque daí eles podem interagir, né? Conversar, Com deixar certeza. uma perguntinha, falar ali com a gente. Pegando esse gancho, você vai ler mais algum comentário aí? Não, vou responder o pessoal aqui no Instagram. Tá, eu vou falando então. Pegando esse gancho aí que a Letícia falou, né, da gente expor as nossas conquistas e ao mesmo tempo vir a inveja, né,
Aí entra outro ponto também que a autora fala muito bem, que é o poder da comparação. Cara, Nossa. e a inveja entra nisso aí, porque é aonde eu comparo o meu bastidor com o palco da outra pessoa, né? Aí entra exatamente isso aí, tipo, nossa, como foi fácil para ela. Nossa, ela conquista tudo. Nossa, ela consegue tudo que ela quer, ela realiza todos os sonhos dela. E eu só vou minguando, né, em relação a isso. E a autora fala sobre isso também, que é nessas horas que a escassez encontra um terreno fértil e perpetua. Sim, E é Bárbara, exatamente nessa hora. Pode falar. vamos só voltar aqui à questão da vergonha, porque olha que legal, o pessoal está entrando pelo Instagram e está respondendo pelo Instagram. Estou gostando de fazer assim, pena que no Instagram eu não vou deixar salvo, não. Mas a Ana, minha xará, porque ela é minha mãe, ela disse assim que quando ela é elogiada, além de vergonha, ela sente que ela não merece. Que é o sentimento E é, de é merecimento, exatamente o que a gente falou aqui, né? Eu ainda comentei isso, eu falei, nossa, eu tô me sentindo envergonhada. né? Parece que. E aí entra de novo a história do presente, né? Então, assim, não, eu não mereço esse presente, não é muito. Não, eu não mereço, né? Desculpa, Bárbara, pode retomar aí, porque precisava desse comentário que foi muito bom. Não, mas foi bom mesmo. E entra exatamente no que eu já estava falando, que é a comparação, né? É onde a gente se compara, tipo, igual, muita gente deve estar pensando agora, nossa, mas elas falando ali que elas estão se sentindo envergonhadas, mas elas estão falando sobre o livro, sobre o conhecimento e tal, não sei o quê. Tipo assim, isso é real. Isso é o que a gente também, que está aqui falando sobre o livro, passa também. E é por isso que é importante criar esses vínculos, né? É por isso que a autora fala que a gente veio ao mundo para criar vínculos, é o relacionamento que manda, que comanda, e a gente tem que ter relacionamentos saudáveis mesmo, e que é de elogios, né? E às vezes críticas também, mas lembrando que as críticas têm que ser construtivas, né? Que entra no ponto da comparação. Não adianta você querer escutar críticas de pessoas que nunca construíram nada. Você tem que ter as suas referências. Você vai escutar quem? Tipo, eu tô endividada. Aí vem um tio seu lá que é mais Lascado fudido que você. Desculpa palavrear, que é mais lascado que você. Eu tentei buscar a palavra certa, não falo, mas é porque veio os palavrões na minha cabeça. Que aí vem aquele tio lá que é mais lascado que você e quer vir falar, porque eu ouvi falar em renda passiva e renda ativa, compra de lotes, investimento de lotes. Não, meu filho, então, tipo assim, né? ajuda, né? Por favor. Vamos buscar as referências certas para a gente saber em quem que a gente vai escutar mesmo em relação a tudo. Eu dei um exemplo de finanças, né? Mas em relação a tudo. E entra também na comparação. Não adianta eu comparar o meu bastidor com o palco do outro. Eu sou uma pessoa que faço muito isso, eu sei. E devido a isso, eu acabo procrastinando muito também. E aí você vai desmotivando, você não faz o que você quer fazer, mas com leituras, com o autoconhecimento, buscando conhecimento externo, além do interno, a gente vai tentando acordar e perceber que há tempo, sim, de fazer tudo que você tem para fazer naquele dia. Não ser como a autora citou, que a gente já acorda achando que, nossa senhora, já não tenho tempo mais para nada. Né? Parece que assim, não queria usar esse termo, mas parece que já acorda derrotista, né? Então, assim, parece que já acorda. Eu lembro, às vezes eu trago uns exemplos, Bárbara, nos lugares que eu vou, que às vezes eu me sinto assim, olha, uma senhora de 99 anos, assim. Mas eu me lembro como eu era jovem, como diz meu filho, o Justiça Davi, quando eu era jovem. Eu lembro de um palestrante, eu nunca me esqueço de uma palestra que ele fez que eu achei fabulosa, que ele falava assim, que o cara, ele já, que a pessoa, né, no caso, já acorda, acho que a Bárbara caiu, tá conectando, mas a pessoa já acorda com o sentimento de derrotismo, né, e aí fala assim, nossa, eu tenho que ir para a batalha,
eu tenho que ir para a luta, né? Já entende, já encara o trabalho como algo penoso, né? Como algo difícil. Deixa eu só. Vamos voltar a Bárbara para o palco, porque tá bom aqui, a pessoa sai, não sei o que aconteceu, hein, Milagre falando sozinha, Cruz. Uai, caiu aqui também, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, imprevistos só acontece. E Pode aí, continuar, Gustavo. mas assim, só comentava, né, que o palestrante falava assim, que a pessoa levanta já de manhã, pensando sobre o trabalho, e fala assim, nossa, tem que ir para batalha, tem que ir para a luta, tem que ir para a guerra, né? Matar um leão a cada dia. Matar um leão, exatamente. E eu ouvi isso, eu não era nem adolescente ainda, eu acho que eu era famoso pré-adolescente, sabe? Eu era criança mesmo. E aí eu ouvi isso, e engraçado, porque assim, eu nunca me esqueci disso. E, olha só, tempos depois eu vim trabalhar e parte da minha profissão é a orientação profissional, que é trabalhar com pessoas. E hoje eu fui falar sobre burnout, que é sobre trabalho, né? E uma das coisas que eu levei é exatamente sobre essa questão da gente pensar no porquê das coisas. E aí, antes você falava sobre a questão da comparação, e às vezes a gente faz comparação com coisas que não fazem o menor sentido, né? Às vezes a gente compara o trabalho das pessoas, e aí, nossa, mas fulano é bem sucedido, mas fulano é isso, mas fulano é aquilo. Mas a questão é, você gosta? Você faria o que a pessoa faz? Parece que a gente quer se machucar mesmo. Tem horas que parece que a gente quer se machucar, porque a gente se compara com umas coisas que não fazem o menor sentido a comparação. Já que a gente quer se comparar, então talvez a forma mais saudável seria a gente começar a se comparar com o nosso eu do passado. Claro, a gente não precisa focar somente no passado e ficar preso lá, né? Porque eu era assim, eu era assado, nananã. Mas, já que a comparação é inevitável, então que eu me compare com quem eu era. Porque a gente usa de coisas, às vezes, irracionais para a gente se comparar, né? Então, por exemplo, eu jamais seria engenheira, Bárbara. Jamais. Porque ontem eu recebi um Reels que eu tive que compartilhar com algumas pessoas, que ele era muito bom. Era de um pessoal fazendo uma conta de divisão. A menina, só para te contar que ele era muito bom, Bárbara. A menina chegou e fala assim, é de uma série, né? E aí ela fala assim, olha, fulano fez para mim, dividiu em 10 vezes. Aí o pessoal fala assim, e quanto é que foi? O marido dela pergunta, né? Ela, foi R$ 50. Aí eles vão tentar dividir R$ 50 em 10 vezes. Um fala um negócio, outro fala outro negócio. É muito bom. E aí eu fico pensando, eu jamais seria engenheira, filho. Pensando dessa forma, na tal da matemática, eu me dou bem com pessoas, porque cálculo não é comigo. E como que eu vou me comparar com a Bárbara, por exemplo? Tem condições. Ah, mas porque a Bárbara é mais inteligente do que eu. De fato, ela tem uma inteligência para matemática que eu não tenho, que não significa que eu seja mais ou menos inteligente do que ela, né? Então, até para a gente poder se comparar, a gente precisa tomar muito cuidado. Aí a Letícia disse que viu esse e que ninguém respondeu a menina no final. É verdade, ninguém responde ela, porque ninguém sabe. É muito bom. Se eu não mandei para você, esse eu vou te mandar, Bárbara, porque esse Me manda. Esse é muito Você não me divertido. mandou e agora eu fiquei curiosa. Esse é muito legal. Eu vou achar para quem que eu mandei. Vou mandar ele para você também. Mas é exatamente isso mesmo. A gente se compara com coisas que não tem nada a ver, assim, igual você falou, nossa, fulano é um ótimo profissional da empresa e tal, não sei o quê. Mas espera aí, você faria a mesma coisa que ele faria? Inclusive, eu me sentia assim por muito tempo, porque eu trabalhava numa empresa onde eu olhava para os profissionais e falava: caraca, velho, nossa, aquela pessoa é estudiosa, aquela pessoa busca recursos, aquela pessoa faz tudo que a chefe pede, aquela pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela veste a camisa mesmo, nossa, que profissional foda e tal, não sei o quê. Mas depois, aí a gente para uma hora para pensar e falar assim: mas peraí, eu não vou fazer o que essa pessoa faz, Não é? entendeu? Não tô afim, e não sou assim, e tá tudo bem, sabe? Em outra área,
eu vou me destacar, igual você falou aí, em outra área eu vou me destacar com as qualidades que eu tenho, com os dons que eu tenho, com as vontades que eu tenho, e tá tudo bem. E eu não Sim. preciso me comparar com aquele outro profissional que faz coisas que eu não faria, entendeu? E aí, olha a armadilha, né? Porque, ó, às vezes a gente se compara com a outra pessoa numa coisa que não tem a menor relação. Ela é boa naquilo que ela faz, eu sou boa nisso, mas eu me comparo porque eu acho que eu tenho que ser bom naquilo também. Aí, quando eu sou bom em algo, são duas situações. Ou eu sou bom e eu digo, né, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, eu digo, nossa, eu sou bom, nananã. E aí vem alguém e fala assim, não, baixa a bola, não é para tanto. Ou, sei lá, eu me enterro e devolvo o famoso elogio. Eu falo, não, mas você é muito boa nisso, não sei o quê. Não, mas não é para tanto, não. Ah, isso aqui, qualquer um faz, né? E aí a gente entra justo naquilo que ela fala, na questão da escassez. É sempre na falta, né? Então, você é elogiado por algo que você faz, que você é muito bom por fazer, e aí você devolve o elogio, não sou tão bom, não. Ah, para eu ficar bom de verdade, eu preciso disso, eu preciso treinar mais, eu preciso não sei o quê, né? E nunca nada tá bom o suficiente, é incrível, né? A gente se compara, então não tá bom, a gente se compara, e aí eu acho que eu tenho que ser igual o fulano para ser bom o suficiente. Aí quando eu sou bom em alguma coisa que eu faço, não é tudo isso, porque eu não sou tão bom assim, e por aí vai. A Letícia comentou aqui, né? Que a gente precisa vigiar o tempo todo sobre isso. Eu acho que a gente estava falando essas questões, né, da comparação. E é fato, a gente precisa realmente vigiar, né? Cuidar mesmo dos nossos pensamentos. A gente não controla os nossos pensamentos, mas a gente precisa tomar um cuidado, né, na forma que a gente está conduzindo as coisas. E aí ela fala assim, ó, às vezes a gente se compara a fim de validar a nossa procrastinação. Faz muito sentido. Aí Que ela foi traz um exatamente o que eu exemplo, falei agorinha, né? Que eu me procrastino muito em relação a muita coisa, justamente por isso. e aí ela traz até um exemplo. Ela falou assim: tipo, não vou nem tentar, porque eu nunca vou conseguir mesmo. Então, quer dizer, além de tudo, procrastina, né? E ainda justifica, né? Não, mas não vou dar conta. Eu não sou Cara, bom. e pegando esse gancho aí, a autora fala algo assim, que é exatamente isso aí. Ela fala que o oposto da escassez não é o excesso. Tipo, não é fazer tudo em excesso, ter tudo em excesso, gastar muito em excesso. Não, o oposto da escassez é justamente o suficiente. É você ter a certeza da sua essência e fazer as coisas mesmo na incerteza, mesmo sabendo da exposição e sabendo dos riscos emocionais, mas ao mesmo tempo sabendo que nós somos o bastante. E pega Exato. justamente esse gancho aí que ela falou. Olha só que interessante, né? Louco, né? A Letícia mencionou um negócio aqui para cima, que entra num trecho aqui que a autora trouxe que eu achei muito bom. Que ela fala assim, ó. A autora fala o seguinte: consigo ver com nitidez como e por que cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares, dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E aí ela traz aqui os exemplos que a gente é bombardeado todos os dias, que são os reality shows, né? Que é todas as plataformas no geral. E aí, por que a gente vem com essa sensação, esse sentimento de insuficiência? E que ela traz como escassez, né? Só comentando, né? A Letícia falou assim: ó, a era das redes sociais trouxe essa facilidade de comparação injusta para as nossas vidas, né? E complementando com o que a autora traz, ela fala exatamente sobre isso. Letícia, você leu o livro? A propósito, nem perguntei, né, se você leu o livro, se você está lendo com a gente, mas a autora traz exatamente isso, que a gente cai aí nessa questão da comparação por conta dessa facilidade que a rede social traz.
A rede social, ela traz um recorte. Eu sei, você sabe. No entanto, parece que alguma coisa dentro da gente não quer concordar, né? Que é um recorte. E aí eu me fixo naquilo e falo: a Bárbara tem a vida mais feliz e mais perfeita e mais tudo do universo, e eu quero a vida dela para mim. E, sabe, assim, é a tal da comparação, né? E a comparação injusta. Deixa eu ver aqui. Pode ser sem seus comentários, que eu vou só ler aqui o comentário da Letícia, ou Bárbara. Aqui, ó. Ela falou assim, ó, ou seja, não deixar de fazer, façamos no entendimento que, com certeza, há pessoas que fazem melhor. Porém, o meu também é um bom jeito que está sendo feito, mas também visando a possibilidade de melhorar. Quer dizer, é entender o lugar que eu estou, é entender quem eu sou. Eu sou bom também no que eu faço, e ainda acrescento, né? Não só sou bom no que eu faço, se eu não sou bom no que eu faço, eu posso ficar bom no que eu faço, né? Então, se não tá bom, então o que eu preciso fazer para que fique bom? Para que eu seja esse bom o suficiente, né? Para que eu saia dessa falta e não entre no excesso, mas eu entre. Qual que é a frase, qual que é a palavra que ela traz, Bárbara? Que O você falou ela? suficiente. Que eu seja, que eu tenha essa suficiência, né? Quer dizer, não é o nada, não tenho, não é suficiente, mas que não seja um excesso também, né? Muito bom. Que eu seja o bastante, mesmo com as incertezas, mesmo com os riscos emocionais que ela cita, né? Mesmo com. Qual a outra palavra que ela usa aqui? Com a exposição, mesmo com a exposição, eu tenho certeza que eu sou o bastante. E o bastante naquilo que eu sei fazer, e tá tudo bem. Porque hoje as redes sociais e os reality shows e tudo, acontece exatamente isso aí. As pessoas buscam uma perfeição, pra você ver como é contraditório. As pessoas buscam uma perfeição com medo do julgamento. Com medo da pessoa falar, nossa, mas a boca da fulana, pelo amor de Deus, nossa. Aí as pessoas, bom, já que a gente está falando para mulheres, né, então vamos ser mais específicas. Então a mulher busca isso, ela busca um cabelo perfeito, ela busca cílios, sobrancelha, enchimento labial. Então, assim, e busca essa perfeição justamente com medo de ser julgada, né? Exatamente. E que foi exatamente exatamente a minha proposta com a minha rede social, que eu estou no início agora em relação a isso, mas eu quero trazer justamente uma mãe descabelada e que conta piada e tá tudo certo, entendeu? Né? Real, né? Real. E é Real. por isso que a gente se identifica. Tem horas que eu dou risada, eu falo, gente, como assim? E Né? assim, a autora cita isso também. Ela fala que a gente chegou num ponto em que a gente quer viver com ousadia. E para viver com ousadia, você precisa ser corajoso. E Então, coragem não é ausência de medo, né? A gente acredita piamente que ter coragem a imagem é o seguinte: ter coragem é pronto, não sinto medo, não sinto nada, vou. Na verdade, a coragem ela se prova quando o medo está presente. Eu entendo o papel do medo na minha vida, porque o medo nada mais é do que um sinal, né? Ele é um sinalizador para mostrar para gente que alguma coisa precisa ser tomado cuidado. E aí, quando eu entendo isso, eu paro e falo: opa, peraí, calma, respira fundo, vou, né? Então, coragem é ir apesar do medo. Eu sei que a gente usa muito, né, a frase assim: ah, tá com medo, vai com medo mesmo. E aí dá mesmo um tom aí de frase desmotivacional, né? Mas o sentido, na verdade, é dizer que, olha, não espere o medo passar para você poder ir ou fazer. Entenda o seu medo, o que ele quer te dizer, e vai apesar dele, tomando os devidos cuidados. Por exemplo, se você está em algum lugar muito alto, o medo ele serve para te dizer: olha, toma cuidado, porque é perigoso, você pode cair, você pode se machucar. Então, o medo ele tem essa função, né? E não deixar de sentir, porque se você sobe num lugar muito alto e não sente nada de medo, é extremamente perigoso, né? Então, a gente precisa ter isso em mente.
E aí, quando a gente falava dessa questão dos excessos, a Letícia comenta aqui, né? Fala assim que o excesso ele não tem fim, né? Pode reparar, quem busca pela perfeição, ou seja, pelo excesso, né? Quem busca pela perfeição nunca alcança e a pessoa perde o controle. E tá aí o que a gente está cansado de ver, que são as pessoas com questões relacionadas aos próprios corpos, né? Por que, que a gente acha que nunca tá bom o suficiente? Porque você não é magro o suficiente, porque você não é bonito o suficiente, porque você precisa pôr uma boca, igual você falou, né? Precisa pôr uma boca, precisa pôr os cílios, porque agora todo mundo tá usando isso, está usando aquilo, né? Então as pessoas vão perdendo o controle. Aí quando perde o controle, e aí entram novamente as críticas, né? Ué, mas nossa, fulana não sabe a hora de parar, mas na hora que tá fazendo, tá incentivando, né? A Pete entrou aqui junto com a gente. Oi, Pete, boa noite, tudo bem? Ela tá parabenizando a gente, Bárbara. Muito Obrigada. obrigada. A gente agradece e a gente não devolve o elogio aqui, porque, inclusive, uma das propostas e funções do nosso clube a gente devia ter posto outro nome, devia ter colocado Clube da Luluzinha. Mas tudo bem, a gente pode trocar no futuro. Porque a nossa proposta é ler, compartilhar o conhecimento, mas também aprender e colocar em prática. Então, Pete, só para te atualizar aí da nossa conversa, a gente falou antes um pouquinho sobre a questão dos elogios, né? A gente estava falando um pouco sobre escassez e estávamos falando sobre a questão dos elogios, né? Aprender a receber um elogio. Então, você nos parabeniza, a gente agradece, a gente não devolve o elogio. Ah, que isso! Ah, não é para não. A gente agradece os parabéns, porque a gente agora está aprendendo a receber um elogio. Inclusive, está ouvindo, Letícia? Aprenda a receber o seu elogio e ficar com ele para você. Não precisa devolver ele para os outros. A Bárbara mudou de cômodo. Eu coloquei meu celular na bateria aqui. Ô, gente, já está morrendo já. A Pitia disse que ela ensina isso para os clientes dela também, né? A gente não devolver um elogio. O elogio é um presente que você recebe e que você não devolve, gente. É isso. Exatamente. Bom, Bárbara. Eu lancei ali, né? Eu lancei ali no chat. Trago para você. Complete a frase. Nunca ser pontinho, pontinho, bastante. Nunca ser o quê? A autora cita muita coisa aqui, né? Não ser bom, bastante, o perfeito, o magro, bem-sucedido, inteligente. O que você usa aí no seu dia a dia? No meu dia a dia, nossa, eu uso tanta coisa. Ah, Eu acho que o meu atual momento seria ser mãe. Não ser mãe o suficiente. A gente se sente muito culpada por tudo que a gente faz. eu não sou mãe, mas vejo muito isso mesmo em volta, né? Em quem experimenta a maternidade a meu redor e percebo muito isso mesmo. E você? Responde. O meu tem sido inteligente, inclusive é motivo de eu devolver elogio, viu? É motivo de devolução. Assim, eu coloco e nem embrulho, falo, não. Sabe a história da blusinha? Não, tá furada. Eu sou do tipo que eu vou aos extremos, sabe? Eu falo, ixi, é porque você, é igual eu te falei a história da matemática, né? Eu falo assim, vixe, é porque eu não. É porque você nunca me viu fazendo conta. Aí sabe quando você pega assim alguma coisa que é bem defeito seu e entrega? Eu faço isso. Então, inteligente. Perfeito, não, porque eu já entendi o meu lugar que perfeição não vai rolar. Mas o inteligente, pelo menos por um bom tempo aí, ele rola. E aí eu uso o quê? A matemática, né? Eu falo, não, é porque você não me deu uma conta demais para eu somar aí, você vê o desastre que é. Então, para mim, por enquanto, é sobre isso, né? Eu detesto essa frase, mas é sobre isso para mim. Mas nós vamos mudar em relação a isso. Vamos trabalhar isso junto Ó, com o pessoal aí. a Letícia nos dá os parabéns pela live.
agradece por esse momento e diz que aguarda ansiosa pelas próximas. Eu acho, a Letícia disse que não, mas eu acho que a Letícia leu o livro. Eu tenho esse sentimento, essa sensação comigo. Eu também. Mas o capítulo 1, ele é curtinho e loucamente sendo curtinho. A gente já conseguiu chegar aqui e ficar 1 hora, gente. E numa conversa tão boa. Eu acho que a gente pode ir fechando, né? Sim, e justamente desse jeito, a autora fala mesmo no final do livro aí que a gente quer viver hoje corajosamente, com ousadia, e que no próximo capítulo ela fala exatamente isso, né? Sobre como abastecer a coragem e abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. Então, esse vai ser o próximo capítulo aí, que eu tenho certeza que vamos abrir mais ainda a nossa cabeça e conseguir trabalhar mais internamente aí. Exatamente. Barbarella, eu amei esse primeiro momento nosso, eu achei lindo. Eu estava extremamente nervosa, que eu falei, gente, como é que vai ser? Aqueles medos que a gente tem, aquelas angústias, as inseguranças. Será que vai aparecer alguém? Será que vai dar certo? Será que eu vou gaguejar? Será? Acabou que até no Instagram eu esqueci de fechar e ficou aberto aqui, então a galera aproveitou aí, mas é para poder aquecer e saber que toda terça-feira, às 21 horas, nesse canal, a gente vai abrir uma casa aqui dentro para a gente poder conversar e fazer bem isso, né? Bem conversa de mulher, né? Que foi o que a gente fez aqui. A gente expõe um pouquinho das nossas vulnerabilidades, porque a gente não é perfeita, a gente sabe disso, mas além da gente expor as nossas vulnerabilidades, é se apoiar, porque eu acho que o propósito nosso também é exatamente esse, de ser um apoio, né? Oferecer um apoio, compartilhar e enquanto conversávamos, pensei em algo. Eu acho que seria interessante levar esse algo que eu pensei, vou comentar com você, esse algo que eu pensei, a gente levar lá para o grupo. Por quê? Porque o grupo é exclusivo para mulheres, então vamos trabalhar aí essas questões, né? Então, como aqui a gente falou um pouquinho sobre coragem, sobre medo, sobre elogio, né? Então, lá no grupo a gente complementa. A live ela vai ficar aberta toda segunda, toda terça-feira, às 21 horas. Então, quem quiser pode vir, mas o grupo ele é exclusivo para mulheres, né? Então, na live podem vir homens, mulheres, quem quiser, mas o grupo é exclusivo para mulheres e lá a gente vai ter coisas diferentes, tá? O grupo não vai ficar aberto o tempo inteiro, mas lá a gente explica, lá a gente conversa, lá a gente troca uma ideia melhor. E eu quero agradecer te dizendo, Bárbara, que a minha mãe disse que eu sou brilhante, tá? E é mesmo, eu concordo. Minha mãe comentou aqui, falou assim que eu sou brilhante, porque eu estava falando da questão da inteligência, né? Ela falou que eu sou brilhante, tá? A propósito, esse era meu apelido, tá? Filha brilhante. Então, é isso, Tá né? vendo? Então, Gente, já passou da hora de você aceitar isso. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Bom, eu finalizo por aqui, então dê o seu recado para a gente poder ir embora, porque Maria Isa, tadinha, deve estar. Ela está dormindo falando isso? Não, tá acordado. Nossa, ela não apareceu, gente. Nem para dar um oi para nós hoje. Ela tá ali com o meu esposo. Fechou, então. Então, suas considerações finais para a gente poder ir embora para Maria Isa, tadinha. Precisa pôr a bichinha para dormir, né? Eu acho que a consideração final que eu tenho para dizer é exatamente como a autora termina o livro. A gente tem que. A gente está cansado de não ser o bastante, e eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo de uma vida com ousadia, com coragem, se expor, sabendo que há o julgamento, sabendo que há os riscos emocionais, sabendo que há incerteza, mas é trabalhar isso dentro da gente, sabendo que a gente é o bastante naquilo que a gente faz. Com certeza. Muito bom. A gente é o suficiente, né? Isso. É isso, gata. Muito obrigada.
Muito obrigada a você por ter aceitado, por estar aqui. Muito obrigada às meninas que compareceram, né, e que conversaram com a gente, trocaram uma ideia. O pessoal que apareceu aqui também pelo Instagram. E semana que vem tem mais, capítulo 2. Nós vamos lá para o capítulo 2. Ele é um pouquinho maior do que o capítulo 1, então a gente vai ter muito mais conteúdo. E fica o convite, toda terça-feira, às 21 horas, aqui pelo YouTube. Se você leu o livro, vem comentar o que você achou, suas percepções. Se você não leu, mas quer saber o que o livro traz, o que ele proporciona, vem também, porque a gente vai compartilhar com você. E esse é um lugar E vem de aberto qualquer jeito. Vem para de qualquer todas as mulheres. jeito. Vem de qualquer jeito. Então, ó, beijo, gata. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Até. Beijos. Obrigada, galera. Obrigado.